uma boa visão e não atrapalhe os irmãos. Querido, eu quero compartilhar com você uma porção, de maneira que tanto aqueles que estão aqui como que estão em casa, todos nós sejamos fortalecidos pela palavra, e que nós precisamos realmente é isso. Precisamos do fortalecimento. Estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Sei que esse ano de 2020 vai ser um ano de grande aprendizado. Não sabemos ainda onde tudo isso vai, aonde, até quando tudo isso vai. Mas nós esperamos que o Senhor venha abreviar tudo aquilo que já tem causado sofrimento, causado dor. Nós temos colocado diante do Senhor como o Davi se colocou diante daquela grande mortandade, quando ele acabou desobedecendo ao Senhor. E como igreja nós temos que fazer assim. Quero te convidar a fazer assim, querido. Não é você assumir culpa, mas é você pedir que o Espírito Santo gere arrependimento no seu coração. Às vezes fica fácil nós culparmos esse ou aquele, ou seja governante, ou seja autoridade. Mas nós somos a igreja, e é do Senhor é de nós que o Senhor espera algo. E o que o Senhor espera muito de nós como igreja é arrependimento. Eu acho lindo quando eu leio ali no livro de Neemias o início daquele ministério que o Senhor colocou na mão de Neemias, ele ser governador de Jerusalém. Aquela região estava assolada, teve uma grande projeção, mas tudo começou porque Neemias ele se colocou diante do Senhor com um coração arrependido e também como intercessor. A oração de Neemias, ele fala assim: pecamos contra o Senhor. Você já viu isso? Ele se colocando como também parte daquele problema que gerou toda aquela invasão babilônica, e Nabucodonosor levou todos os utensílios da casa, saqueou a cidade, derrubou as portas, queimou as portas, os muros. A cidade estava assolada e já tinha passado 70 anos e continuava naquela condição, por conta de uma palavra que não foi observada do Senhor, e o povo não deu ouvido. Jeremias profetizou muito tempo e o povo não quis ouvir. E aí vem Neemias e ele ora pedindo perdão. Deus muda a história daquela cidade que já havia passado por uma oportunidade de restauração, mas ainda continuava com o coração endurecido. Então o que eu quero dizer a você, querido, convidar, é que você permita que o Espírito Santo traga ao seu coração esse desejo, esse sentimento de arrependimento. Nós, como igreja, possamos nos arrepender e pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia da nossa nação, misericórdia de todo o nosso povo. É isso que nós precisamos. E eu quero convidar você nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 26. E eu quero meditar com você nessa experiência que foi para mim essa semana, meditar nessas palavras do profeta Isaías, diante de todo o cenário, né? Diante de toda a situação que nós estamos vivendo já há 2 meses. E olha só o que a palavra do Senhor, ela nos traz. Versículo 3, e eu quero meditar nessa noite o versículo 3 e o versículo 4, de Isaías 26. Diz assim o profeta: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
confiai no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Vamos mais uma vez orar. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, pela liberdade que nós temos desta reunião, apesar de todas as restrições, mas nos é dada a liberdade, pelas recomendações, de estarmos aqui. E é muito bom poder oferecer um culto ao Senhor, tanto com esses irmãos que aqui estão, juntos nesse salão, como também aqueles que estão em casa. Gostaríamos que todos estivessem aqui, Senhor, para sentirmos o calor e também a vibração de cada um. Mas, ó Deus, eu sei que o Teu Espírito que nos une está tanto aqui, como também com esses irmãos em casa. E juntos nós tornamos uma igreja, nós somos uma igreja onde Cristo é o cabeça. Pedimos a revelação da Tua palavra para que o Espírito Santo traga ao nosso coração toda a revelação, todo o mistério e toda a orientação, e o Teu nome seja engrandecido. Sejamos livres, ó Deus, de todo o erro, de toda e qualquer cilada que o inimigo tenta colocar em nossa mente. Mas, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza em tudo aquilo que o Senhor já confirmou e será confirmado sobre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero sugerir um tema para essa meditação, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, é o seguinte: vivendo em paz em tempo de guerra. Viver em paz em tempo de guerra. Será que é possível? Será que não é algo, olhar pela mente, pela razão humana, é impossível. Você, em tempos de grande guerra, de conflitos, poder viver em paz. E é isso que a palavra nos leva. O Senhor me levou a meditar diante daquilo que nós temos acompanhado, os irmãos têm acompanhado, tudo que nos envolve, antes era notícia somente de fora, e hoje tem sido notícia de perto, e nós louvamos ao Senhor porque Ele tem tido cuidado para com o nosso estado. Nós não somos melhores que os outros, muito pelo contrário, nós devemos orar ainda por todos os outros estados dessa federação, como também dos outros países, mas o Senhor tem sido bondoso, e isso vai também do cuidado de cada um de nós, continuarmos ainda tendo, em relação às orientações sanitárias. Mas é sabido que nós estamos em meio a um distanciamento social, vivendo a famosa palavra que já foram ditas muitas e muitas vezes, não posso aqui nem arriscar o número de vezes, mas muitas vezes, aquela famosa palavra quarentena. Estamos vivendo a quarentena. E a pergunta é, quando tudo isso vai acabar? E essa quarentena é medida tomada pelo governo e tem como objetivo impedir, ou conter o contágio, conter o desenvolvimento, o contágio desse vírus entre as pessoas. Então, algumas pessoas talvez não saibam, não tenham ainda o total entendimento, mas quando o governo estabeleceu isso, ele estabelece, pelo menos dentro do propósito, na teoria, nós entendemos que é para isso. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de propaganda, mas também temos que explicar aquilo que é correto. Embora a saúde física, nesse momento, ela seja o foco principal, e tem sido o foco principal a saúde física, por conta ainda de não termos a medicação, a vacina, o remédio que vai combater diretamente aquilo que é gerado, desenvolvido por esse vírus no nosso organismo. Nós temos uma pergunta diante de tudo isso. Nós estamos, sim, em distanciamento social, estamos vivendo em quarentena, temos algumas regras bem rígidas diante daquilo que vivíamos, e hoje tem sido rígida, porém com esse propósito, e toda a orientação é a seguinte: para que não aumente o número de contágio e também as redes públicas de saúde, a rede pública de saúde não venha a ser saturada, e até mesmo provocando muitas perdas de vidas, que são perdas que nós sabemos que são irreparáveis. Mas a pergunta que nós temos é a seguinte, querido:
qual será o impacto psicológico que as pessoas sofrerão se afastando de tudo e de todos? Você já parou para pensar sobre isso? O impacto psicológico que tudo isso vai gerar, porém já está gerando, já tem gerado. Um exemplo que nós temos visto no caso de perdas por conta desse mal, dessa pandemia, é o impedimento de não despedir do seu ente querido. A dificuldade que nós temos hoje, nós nos relacionamos, nós somos pessoas, nós somos seres relacionais, e nós nos relacionamos através do tato, do contato, do afeto, da expressão. E hoje nós não podemos nos aproximar muito, não podemos nos tocar. Isso estamos falando da nossa nação, do nosso costume. E nós não podemos ainda saber se a pessoa está triste através da expressão completa da face, né, ou se ela está contente, se ela está nos dando um sorriso, às vezes lá do outro lado da rua, né, distante, aquele sorriso, ou se ela está precisando de algo, porque olhando pelo semblante você vê que alguém precisa ou não. Então tem sido difícil, tem sido uns dias bem difíceis. E eu posso dizer que vários problemas emocionais já estamos sofrendo, já está sendo desenvolvido na vida das pessoas. Um deles é o estresse. Nós temos atendido alguns irmãos e conversado, irmãos daquele que se chama grupo de risco e pessoas de idade. E uma das coisas que nós temos visto e procurado até acalmar o coração com uma palavra que seja menos agressiva, porque já tem sido uma palavra agressiva dizer fica em casa, não pode sair. A pessoa que trabalhou a vida toda, hoje está aposentada e podia ter aquela circulação livre e ela não pode sair, não é por ser impedida, mas até pelo cuidado da sua própria vida, por ser vulnerável, né, dentro daquilo que já foi estabelecido os estudos. Então, o problema de estresse que isso gera, depressão, humor rebaixado, insônia. Eu não sei se acontece na sua casa, mas lá em casa, os meninos lá eles não gostam que falam, mas lá em casa está igual frango de granja. Enquanto a luz está acesa, estão comendo e estão andando para todo quanto é lugar. Então tem que apagar. Eu entendi, eu vou economizar luz e comida. Aí eu comecei a exigir que apagasse a luz. Então apaga a luz aí começa a dar sono. Mas é aquela insônia, porque as atividades escolares que alguns estão desenvolvendo é em casa. Então faz nos horários, se aplica um pouco mais ou não, mas aquela insônia, se nós deixarmos, nós caímos naquele ritmo como que se não tendo horário. Na verdade, muitos irmãos estão trabalhando em casa, no home office, ou talvez fazendo algumas atividades, ou até dispensado das suas atividades, estão em casa mesmo, não desenvolvendo, né, nenhuma atividade. Então acaba, como dizia, trocando a noite pelo dia. Então, um problema sério de insônia, raiva, né? Problema de raiva, as pessoas estressadas, então elas acabam vivendo com raiva, exaustão emocional, irritabilidade, entre tantos outros. Por conta do quê, amados? Redução do ganho, dificuldades no rendimento, perdas de emprego, uma dificuldade na colocação, na recolocação nesse tempo. Imagina, como será recolocado no mercado? O número muito baixo, o número de desempregados tem aumentado, empresas fechando. Então, tudo isso tem um acúmulo de problemas emocionais que vem sobre as pessoas. Vem sobre tanto o brasileiro como em várias partes do mundo, aqueles que viram seus colegas sendo dispensados e a função que desenvolvia acumulando sobre ele. E o pior, em uma redução de ganhos. Mas é preciso aceitar tipo de medidas para se manter pelo menos o básico.
enfim, uma série de coisas. O cristão, ele não está imune a sofrer problemas emocionais. Diante de tudo isso, essa leitura, né, essa rápida leitura daquilo que está nos envolvendo, talvez não esteja acontecendo diretamente na sua casa, muitas dessas coisas, e eu glorifico a Deus por isso, mas talvez você conheça alguém que esteja vivendo assim, ou algum irmão. Porém, queridos, o cristão ele não está imune de sofrer problemas emocionais, nós estamos imunes de sofrer problemas. Por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo, o que a palavra do Senhor, lá no capítulo 7 de Mateus, ele falou instruindo sobre a casa. Ali ele fala sobre duas casas, a casa na areia e a casa na rocha, não é verdade? Capítulo 7, a partir do verso 22, 23. E ali Jesus fala sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né, sobre a areia. Vieram os ventos, os rios, os ventos assopraram, caiu a água, a chuva, levantaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Porém, antes ele fala sobre a casa na rocha, que sofreu as mesmas adversidades. Aí nós entendemos que toda a nação brasileira está sofrendo, está assolada, e nós recebemos a semana a notícia de que municípios pequenos do nosso estado, né, tiveram um aumento grande de pessoas contagiadas, pessoas que desenvolveram, né, deram positivo com esse vírus, e é um risco. Lugares onde não tem um hospital, não tem uma base um pouco melhor, o desenvolvimento está aqui na cidade, enfim. Lá pessoas sejam que servem ou que não servem ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso, segundo a orientação da palavra, é que o cristão ele não está imune de sofrer problemas emocionais. Mas há uma diferença entre ter um problema e padecer por esse problema. Então o Senhor fala sobre sofrer um problema, uma dificuldade, um desemprego, sim. Porém, padecer, ser vencido. E é isso que a Bíblia nos mostra, que a fé em Jesus nos deixa forte no combate a esses males. Então nós podemos sofrer aflições, e Jesus fala sobre isso. Ele não nos deixa alheios à situação como se estivéssemos enganados. Sabe aquela história do camarada que vende o cavalo, e aí pergunta para ele assim, qual o problema desse cavalo? O camarada fala assim, o problema está na vista. Aí o cara para, olha o cavalo, olha, faz o cavalo andar para todo lado, não encontra defeito. O cavalão bonito, pergunta, qual o problema? Está na vista. Aí o cara olhou, mas não vi nada, rapaz. Procurou, comprou, pagou, o preço estava bom. Quando passa uma semana, o cara volta, falou, você me vendeu um cavalo cego? Falou, não, avisei que o problema estava na vista. Então foi avisado, não foi pego de surpresa. Então Jesus não nos deixa surpresos com nada, por isso ele fala assim, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão enfrentar dificuldades, porém, tende com ânimo. Eu venci o mundo. Aqui está falando sobre aquilo que nos deixa forte, nos faz forte no combate a esses males, né? E uma vez fortes, a tendência é sermos bem-sucedidos. Então nós não somos imunes, nós somos fortalecidos. Quando o Senhor ele chama Josué para uma grande tarefa, ele não diz, Josué, eu vou colocar nas suas mãos uma espada e você só vai apontar para o inimigo, você vai derrubar todo mundo. Não, ele diz assim, não te mandei eu, esforça-te, ser forte e corajoso. O Senhor estava dizendo que ele precisava de força para vencer as lutas e as batalhas. Nós precisamos de força. E essa força, ela vem do Senhor. Quando nós voltamos os nossos olhos à palavra de Deus, nós encontramos a promessa de sermos conservados em paz e não nos desgastar interiormente diante do problema. Então, ser forte é isso, é não ter desgaste. De uma maratona, aquele que está bem treinado, bem capacitado, ele sabe usar a sua resistência durante todo aquele percurso, ele se preparou. Enquanto que aqueles que entram de alegria, por exemplo, na São Silvestre, é aquela festa na saída, né? Gente fantasiada, com roupa, vestido disso, daquilo, com cartaz, sai correndo. Mas os que se prepararam para a prova,
estão no foco, lá na linha de chegada, eles estão concentrados, eles se prepararam, eles não estão ali para sair, como se diz na foto. Então, é a força que eles têm que vai levá-los a fazer aquele percurso de mais de 40 quilômetros no tempo, né, no momento em que eles consigam desenvolver, e assim o capacitado e sabendo usar as suas forças, ele vai chegar em primeiro lugar e vai receber a vitória. Assim somos nós. Então a palavra diz que essa promessa do Senhor, ela nos conserva em paz, né? E ela não nos permite, não nos deixa desgastar, perder a força durante o problema. O Senhor, ele nos traz à mente a promessa justamente nos dias que tanto se sofre de angústia, e é isso que eu estava justamente essa semana meditando, e o Espírito Santo me trouxe ao meu coração, dizendo, olha, muitos ficarão para trás. Nós já temos visto no reflexo da igreja, eu quero dizer aqui no Portal do Gramado, eu tenho visto somente na resposta, até dos grupos, que alguns já estão achando que não vale a pena. Alguns não querem pagar o preço de estar aqui, não querem pagar o preço de continuar, acham que é assim. Por quê, querido? Nós precisamos ter as nossas forças renovadas no Senhor. Muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão achar que é difícil demais cultuar o Senhor com máscara aqui, achando que não tem importância, sendo que Ele pode. Muitos estão achando talvez que não precisa mais orar. Muitos estão achando que acabou. E eu quero dizer uma coisa, tanto aqueles que aqui estão como que estão em casa, que as portas dos templos, elas podem até serem fechadas definitivamente. Porém, a igreja de Jesus jamais vai acabar. A igreja só vai sumir da terra quando Jesus levar a sua igreja. Nós ficaremos talvez espantados com a atitude daqueles que nós achávamos que era igreja, porém no momento da adversidade, ele teve o seu coração conturbado e vivia cheio disso. E essa é a pergunta que eu estava fazendo, Senhor, cadê o teu povo? Cadê aqueles que festejavam, aqueles que celebravam? Eu sei que muitos estão impossibilitados, estão obedecendo às recomendações. Mas eu pergunto, e aqueles que podem? E aqueles que muitas vezes nem sequer pagam o preço de acompanhar, de dar um aleluia, um glória a Deus, de estar junto, dizendo nas redes sociais, estamos juntos aí, pastor, estamos junto contigo, estamos segurando nesse engajado também, estamos segurando os seus braços. Você entende isso? Que muitos vão acabar ficando, porque é difícil demais. Tem o coração e o seu interior desgastado diante do problema. O Senhor traz à nossa mente essa promessa nesses dias de angústia, dias de estresse, dias de depressão, dias de síndrome do pânico, dias de dificuldades, de perda de empregos, dias de recessão, dias de perdas de família, de entes queridos. E aí? Aonde está a resposta da base da sua vida? Nós precisamos entender, será que realmente eu estou vivendo em paz? Será isso que a palavra, ele traz, que a paz do Senhor, o entendimento que nós temos assim, que é dado a todos, sim, é para todos, mas infelizmente não vai alcançar todos. Pelo que o Senhor me mostrou, e eu entendi, que é um grupo seleto, reservado, não é para todos, sabe por quê? Não são todos que querem. Mesmo ela estando já gratuita, já foi conquistada, mas ainda temos que fazer algo. Queridos, se somos conservados em paz nesses dias, aquele que estiver com seu coração em paz nesses dias, ele tem o maior tesouro dessa terra.
Talvez você ache que se você deveria ter dinheiro para você ter visitado outros países, talvez você pudesse ter feito a melhor viagem da sua vida, você tem sonho de ter a melhor casa, você tem sonho de ter ainda um carro do seu sonho, aquele carro, aquela casa, o casamento, mas querido, o maior tesouro para esse tempo agora chama-se paz. E o que vai fazer diferença, na verdade o que sempre fez diferença, mas hoje nós entendemos a grande importância da paz. A paz é o bem mais valioso que muitos precisam experimentar. São poucos aqueles que podem desfrutar disso. E segundo Isaías, é preciso, nós precisamos aprender o que é preciso para o desfrute desse cuidado de Deus. A paz, segundo a orientação e a palavra de Isaías, esse profeta, é um desfrute da parte do Senhor, dado pelo Senhor. E eu quero observar com você dois aspectos sobre essa paz do Senhor, esse viver, essa importância de viver em paz. Versículo 3 nos apresenta o primeiro. Diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Querido, o primeiro aspecto para ter o nosso coração ligado no Senhor é que eu preciso ter a minha mente alimentada por Deus. Tenha a sua mente alimentada por Deus. Por que eu digo, e não é isso que eu quero, mas eu entendo e tenho visto que muitos ficarão pelo caminho? É porque agora vai depender daquilo que eu tenho como base de alimento, ou que eu tenho como alimento, ou como base de alimentação. É lógico que o cenário pode mudar. Eu acredito que, assim como muitos ficarão pelo caminho, nós também ficaremos surpresos, porque muitos desenvolverão caminhadas nesse tempo, que antes não tinha os olhos abertos, mas hoje, diante da dificuldade, ele entendeu que era preciso escolher e caminhar com o Senhor. Então não temos só aqueles que vão perder. Não quero trazer aquela notícia, né, como alguém que só transmite o caos. Longe de mim. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Nós temos visto isso, a resposta daqueles que sempre estão ligados, estão atentos, estão à busca, estão à procura, estão conectados na oportunidade que tem, seja qual for o horário, estão lá sendo alimentados, mesmo com restrição de ir ao shopping, de ir às lanchonetes, de sair para fazer uma viagem, uma festa, querido, para poder comemorar alguma coisa, eles estão ligados na palavra. Nós temos acompanhado irmãos que estamos caminhando junto agora na página da igreja, pessoas que fazem parte da história da igreja, e eu glorifico a Deus pela sua vida, meu querido, porque eu sei que é sede e fome do Senhor que você tem, e eu também tenho, e por isso nós compartilhamos nessa unidade. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurado, Jesus ele disse, bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede, porque serão fartos. Justiça da palavra do Senhor. Então, querido, é preciso ter a nossa mente alimentada por Deus. Quando alguém se encontra em meio às lutas, adversidades, o seu verdadeiro problema não é o que está acontecendo à sua volta, mas na verdade é como reage, como está reagindo o seu interior. Ter a nossa mente alimentada por Deus é entender que o nosso problema, às vezes nós achamos que o nosso problema é aquilo que está em volta, aquele que estão do nosso lado. Ah, porque aquele que bateu no meu carro, aquele que fez isso comigo, por isso que eu agi desse jeito. Não, querido, não que isso não seja algo sério, sim, mas não seja suficiente para causar o que aconteceu com você. Ele é uma bênção. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, da boca dela só sai palavras de glória a Deus, aleluia, mas ninguém pode fazer nada. Se acontece alguma coisa que foge daquilo que é o seu controle, pronto.
E aí que está a diferença, não é o que está no exterior, mas é como o nosso interior está reagindo diante dessas dificuldades. Pior do que ter circunstâncias ruins é ter do lado de dentro um coração conturbado. Quando eu me alimento do Senhor, eu entendo que eu preciso trazer como base e força de nutrição para aquilo que eu mais preciso. E na verdade é o que menos se alimenta. As pessoas menos alimentam são o quê? O seu interior. E é o que mais determina quem eu sou. É o meu interior. A palavra nos ensina isso. E é do interior do homem que saem os maus pensamentos, os homicídios e tantas outras coisas. Jesus deixa bem claro que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então nós precisamos entender isso, queridos. Provérbios capítulo 12, verso 25, diz o seguinte. Provérbios 12 diz que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade me deixa abatido. Porém, eu entendo que uma boa palavra, a palavra do Senhor, ou até a palavra daqueles que estão comigo, uma palavra boa, gera alegria. Para não sofrer com um coração assim, é preciso estar alimentado diariamente pelo Senhor. Eu preciso do alimento diariamente do Senhor. Paulo orienta a igreja em Filipos acerca dessa disciplina. Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O grande problema é que nós muitas vezes não nos alimentamos da maneira que nós precisamos alimentar do Senhor. Nós alimentamos o nosso corpo, às vezes, de maneira exagerada, sem precisar, não é verdade? Mas deixamos de alimentar o nosso espírito, o nosso coração. E por isso ficamos com fome, famintos, desnutridos. E aí, quando mais precisa, nós reagimos conforme a pouca força que temos. Me lembro de uma história que eu acabei vivendo ali em Cuiabá, nas vezes que eu estive ali a passeio. E isso marcou muito, o Senhor falou muito ao meu coração. Um dia, no outro dia, isso foi num domingo, num sábado, 2 dias eu estaria já com a viagem marcada de retorno para Campo Grande, quando o carro estacionado em frente da casa da minha tia, ouvimos o barulho, e antes de sair eu já pensei, será que é o meu? E não deu outro, irmãos. Cheguei lá, o rapaz tinha, sem querer, batido, entrado no meu carro. E aí foi aquela coisa. O pensamento era, o que eu falo? Aquela guerra. Questiona, não questiona, fala isso, fala aquilo. Eu sei que, para a glória do Senhor, amados, o Espírito Santo segurou os meus lábios e eu não falei nada, só perguntei para ele, puxa, como foi isso? Até porque da maneira que ele acabou batendo, era para ele não ter feito, né? Bateu do lado dele, dando ré. Ele falou, pois é, ele explicou a dinâmica ali, e eu falei, rapaz, e agora eu tenho que ir embora? É mesmo? E ele viu logo a placa, que era de Campo Grande. Irmãos, Deus deu graça, e ali nós ficamos todos, e quem estava também, a Raquel saía, tio, tia, os primos saíram ali, que estavam ali, e nós ficamos todos olhando, e o Senhor guardou o nosso coração, nossa boca. Por mais que seria um problema, eu já comecei a pensar, a Raquel tinha que, uma data para entrar aqui, eu falei, ela dá para ir de ônibus, né? Fico ali com as crianças, termino de arrumar,
Não tinha Leonardo, era só a Letícia. Fico com a Letícia, dá um jeito. Mas o Senhor proveu, e ele disse, vamos ali numa oficina. E chegamos lá, aquela oficina, perguntei a recomendação, oficina boa. Enfim, queridos, ele tratou aquele serviço e eu falei, olha, eu só não quero que seja uma peça, tem que ser uma peça nova. Não foi muito complicado, mas exigia pelo menos uns 2 tipos de serviço. E eu falei, olha, eu precisava viajar, o rapaz, Deus deu graça com aquele funileiro, com aquele pessoal daquela empresa, e ele falou, olha, eu vou começar agora no seu carro, isso era num sábado, eu ia finalizar o expediente, vou começar agora, para poder terminar na segunda, aí eu posso te entregar na segunda tarde, para você poder ir embora, então, na terça, com toda a garantia. Eu fiquei maravilhado, falei, poxa, se isso é possível, ele ia tirar aquela peça, trocar, enfim, irmãos, deu certo, tratamos tudo certo, estava aguardando o tempo do Senhor ali, e aí, antes de finalizar, aquele rapaz chegou e falou, você vai pagar como? No cartão? Eu falei, não, vou pagar à vista, pagou à vista o valor lá, eu não quis me meter muito na questão dos valores, enfim, amados, no final aquele rapaz falou assim, eu percebi um negócio, você não ficou bravo, você não falou nada comigo, o cara que bateu no meu carro. Você não falou nada. Bravo eu fiquei. Quem não fica bravo, né, irmãos? Falar que não fica bravo. Lógico que eu fiquei bravo. Mas não foi aquele bravo a ponto de ter que grudar no pescoço dele. Até porque não ia adiantar nada, eu ia ficar bravo e ser um carro. E às vezes esse é o problema. E ele falou assim, algo diferente eu vi. E eu pude ali conversar com ele. E nós testemunhamos, compartilhamos com ele, assim, acerca... E não havia necessidade daquilo dali. E ele perguntou, aí identificamos, nós éramos cristãos, e ela é pastora aqui em Campo Grande. Enfim, o Senhor veio me ensinando acerca disso. Quanto nós perdemos? Perdemos porque achamos que o nosso direito tem que ser estabelecido. E a palavra diz que o Senhor, Ele vai conservar em paz aquele cuja mente está nele. E às vezes nós acabamos sendo reprovados pelo Senhor, porque deixamos, e quando nós somos reprovados é porque nós estamos fracos no Senhor. Estamos frágeis. Quando você está forte no Senhor, firmado, você suporta aquela luta, aquela dificuldade. Então é isso que Paulo está ensinando, que tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é justo, tudo que vai trazer o alimento, nós temos que gastar tempo, que eu preciso me alimentar. Só que nós gastamos tempo com o quê, querido? Com redes sociais, com televisão, com coisas que perdemos tempo. Hoje as redes sociais, elas estão sendo o quê? Um canal de comunicação boa, de interação. Porém, nós temos que também observar quanto eu posso e o quanto eu não posso. Quanto tempo eu preciso dedicar ainda na leitura, no meu devocional com o Senhor. Então o mundo, ele vinha em um ritmo de não ter tempo para o Senhor e a sua palavra. Nós, nesse mundo, é assim, aquela correria. Irmãos que saía de um emprego, já saía de outro, já pegava no outro, já saía não sei daqui, aquela correria, porque aquela competição, se você não quer, tem quem quer, e aí eu vou colocar outra pessoa no seu lugar, aquela coisa, e a igreja em meio a tudo isso. Mas agora, querido, todos foram obrigados a pisar no freio. É ou não é verdade? Estava todo mundo acelerado. Aí entra na pista aquele carro. Como que é aquele carro lá, o da Fórmula 1? Quem lembra? Esse mesmo. Safety car. E aí faz todo mundo reduzir, né? Reduz. E aí nós tivemos que reduzir. E o negócio, querido, é que essa redução, pisar no freio, né? Vem depois disso, nos faz pensar, aí vem uma outra desculpa, porque tudo diminuiu, e nós vimos naquela corrida, naquele vício, nós vimos vivendo naquele sistema perigoso, naquele sistema do consumismo, naquelas coisas loucas, naquele desejo desenfreado, não é verdade? E hoje nós sofremos com um problema, que é qual, querido? Qual a desculpa de hoje não buscar o Senhor? Eu não consigo me desligar, porque é uma crise financeira.
Se você foi escravo do dinheiro, não soube poupar, administrar, é difícil. Eu não estou falando daqueles que perderam por completo, mas até aqueles que perderam, que tiveram uma boa disciplina, tem tempo de um respiro. O desemprego. E agora, para muitos, tem aquela dificuldade de pensar, de buscar, de se alimentar, é o medo da morte. Porque nós ligamos a TV e é notícia daqui, notícia dali, coisas que vêm, e aí as pessoas ficam com medo de morrer. Mas de uns anos para cá, quero dizer a você, nunca teve tanta oportunidade boa de se buscar ao Senhor. Nunca se teve como desses últimos 2 meses. É ou não é verdade? Pessoas que jamais nós esperávamos que nós íamos ficar tudo isso em casa, com tempo, com oportunidade, com jornadas reduzidas. Ah, querido, nós precisamos entender isso. Mas o problema é que a frieza, a rejeição por Jesus continua no coração de muitas pessoas. A palavra diz assim que eu posso viver em paz, mesmo em tempo de guerra, mas eu preciso ter a minha mente alimentada no Senhor. O Senhor nos chama nessa oportunidade para ter a nossa mente alimentada nele. E é isso que nós precisamos entender, que não é ir à igreja, não é ir, é ter uma opinião religiosa, é muito mais do que isso. Isso pode até acontecer, o fato de você ir num culto, em uma reunião, mas olha só, aqui o profeta fala, cuja mente está firme em ti. Tem gente que tem buscado ao Senhor como um recurso para alguma coisa e busca errado. Por isso que não tem. E é isso que Tiago fala, que nós oramos, não recebemos, porque nós pedimos mal, pedimos para gastar no nosso deleite. Tem gente que busca o Senhor e busca errado, não encontra por conta dessa busca, porque busca somente como recurso. Ele não é apenas o recurso, ele vai abrir os recursos, mas ele é a finalidade de todas as coisas. Para isso eu preciso, querido, ter a minha mente alimentada por ele. Sendo alimentada por ele, tenha sua mente, o primeiro aspecto nos ensina isso, tenha sua mente alimentada no Senhor. O segundo, versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Segundo aspecto, deposite sua confiança na rocha eterna. A pergunta que nos vem é: onde está a nossa confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? Lembra daquela época do presidente Fernando Collor, que ele confiscou o dinheiro das pessoas que estavam na poupança? Primeiro fez aquela isca, levantou o juro, aquela coisa, o pessoal depositou, ele... Tem gente que ficou doida. Entrou com carro no banco, suicidou, foi aquela loucura. Eu sei que foi algo premeditado de maneira errada por conta do outro, mas querido, eu quero refletir com você. Às vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que não nos trará esperança nem segurança. Deus é a rocha eterna, Ele conservará em paz todo aquele que nele confia. Nele confia. As pessoas se sentem inseguras exatamente porque não confiam em Deus, como elas deveriam confiar. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confiar em Deus implica em descansar nele. E é isso que Paulo, instruindo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está falando de uma segurança, e olha que esse homem tinha perseguições. E olha que esse homem sofreu por amor a Jesus. E ele fala isso não é porque era uma pessoa que provocava as outras, não é. É porque ele era perseguido por amor a Jesus. As perseguições nós sofremos, nós falamos que sofremos, é porque teve desemprego com todo mundo,
Porque teve uma situação, porque eu caía, porque teve um problema de trânsito e eu fui acometido num acidente, coisa assim que todo mundo dá, não é nada diretamente por Cristo. Mas eu falo que eu sou perseguido. A confiança, ela sabe que nós temos o nosso favor em Deus e que Ele é soberano e que tem todo o controle nas suas mãos. Que Deus é um Pai zeloso e ama e cuida de nós. Essa é a confiança em mim. Ela sabe, aquela que eu tenho. Essa é precisa ter em cada um de nós, essa confiança. Que eu tenho um Pai zeloso, um Deus que cuida de mim, aquele que trabalha a favor daqueles que esperam por Ele. Colocar a nossa confiança em Deus significa receber paz, mesmo quando estando em meio a tempestades. Mesmo que venha tempestade, às vezes é fácil orar e falar, Senhor, desvia a tempestade. Sim, qualquer um pode navegar em um mar quando não tem tempestade, mas chegar do outro lado em meio à tempestade somente com o Senhor. E se eu confio nele, ele vai me levar do outro lado. Salmos 91, versículo 2 a 4, diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Nós somos chamados, queridos, para viver em paz em tempos de guerra, de uma maneira, depositando a nossa confiança no Senhor. Se você não confia no Senhor, realmente é impossível, será impossível você viver em paz. Você acha, ou vai achar, ou vai deduzir, vai interpretar de que Deus perdeu o controle. Quando nós temos a nossa confiança em Deus, independente das circunstâncias, nós temos a paz e nós não vivemos ansiosos, nem com medo. Pois o Senhor, Ele no controle, nos tranquiliza em todo o tempo. Salmos 20, eu quero finalizar com esses 2 versículos que nos estabelece a importância da confiança. Versículos 7 e 8, Salmos 20, versículos 7 e 8, diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Vale a pena confiar no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Em paz, querido, você pode viver, mesmo sendo um momento de guerra, momento de pandemia, você pode viver em paz. Mas por que é possível? Porque, querido, o Senhor é a nossa fonte de alimento. Se Ele for a sua fonte de alimento, você pode viver em paz, você vai viver em paz. Tenha no Senhor. E segundo, deposite toda a sua confiança nele, porque Ele tem cuidado de você. Eu quero finalizar apresentando 2 perguntas, enquanto o Ministério de Adoração estará aqui à frente. 2 perguntas para a nossa reflexão final. E a primeira pergunta é a seguinte, querido. Qual tem sido a fonte de alimento da sua mente? Qual tem sido? Tem gente que tem se alimentado de tantas coisas. Mas o Senhor nos chama nessa hora a nos alimentar dEle. E agora, de uma forma muito pessoal, que o Senhor fala contigo. Qual tem sido a sua fonte de alimento? A segunda pergunta é em que você tem depositado a sua confiança? Aqueles que depositaram a sua confiança na estrutura, no governo, nas pessoas, nas instituições, depositaram a sua confiança, têm depositado nas empresas, na moeda, na força, na própria saúde. Tudo isso pode falhar. Nós somos chamados a depositar a nossa confiança no Senhor.
E é isso que eu quero te convidar, querido, a declarar. Eu quero te convidar a louvar o Senhor, dizendo assim: te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias, eu quero te louvar. Você pode declarar isso, que o desejo do seu coração é louvar o Senhor, não importando as circunstâncias que você venha e você esteja vivendo, esteja sofrendo. Mas declare: Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero estar contigo, eu quero viver para o Senhor. Você pode ficar de pé, querido.